ainda tem muita confusão, né, Valéria, com os termos Isso. entre restauração, recuperação, né? E eu falo sempre para os nossos alunos aí que restauração se refere à recomposição da vegetação, especialmente em áreas que vão ser protegidas, né? Patrícia está aí Isso. conosco. Oi, Pati. E Pati, semana passada, contribuiu aí com um aulão excelente, falamos bem sobre restauração em APP, em reserva legal. Mas aqui, né, você está trazendo aí para a gente um outro conceito, reconversão, ou seja, são áreas que não vão ser destinadas à proteção integral, mas são áreas onde um novo uso correto, né, e de valor pode acontecer. Muito interessante. Exatamente. Quando eu falo dessas quatro palavras, eu gosto muito de fazer uma similaridade com os dentes, né? A gente vai ao dentista, faz a restauração. O dente ficou idêntico? Não. Ele não é idêntico ao dente que eu tinha antes, mas ele cumpre as funções. Então, a restauração Aqui, né? ecológica é esse retorno das funções. Então, são vários serviços ecossistêmicos que, com a recuperação, a volta da cobertura vegetal, ele vai me devolver esses serviços ecossistêmicos, né? Então, uma recuperação, com o passar do tempo, ela pode ser, até vir a ser uma restauração ecológica. Então, eu gosto muito de fazer esse paralelo. Mas, quando a gente fala em reabilitação, é uma coisa mais complicada, né? Onde a gente vai tratar de conceitos que são muito importantes, como a biorremediação e a fitorremediação. Né? Então, a bio é quando eu uso as plantas e os micro-organismos, e a fitorremediação, ela está mais focada, ela é focada na utilização de plantas. E como que vem esse processo todo da reabilitação, quando eu uso a fitorremediação? Pelos processos de degradação desses metais pesados, né, dos elementos traços, a extração, uma contenção ou até mesmo a mobilização. Mas para que isso tudo ocorra, a gente tem vários fatores que vão influenciar esses processos. A gente pode citar qual que é o grau de contaminação da área, né? Qual que é a capacidade que aquela planta tem de acumular esses metais traços na sua parte aérea. E também como esses metais traços eles estão disponíveis no solo, porque a concentração desses metais ele não tá, ele pode não estar na sua totalidade disponível para o solo. Então, a gente tem que conhecer todos esses fatores que vão contribuir para o nosso trabalho de fitorremediação. E lembrando que os fatores abióticos, eles são muito importantes, né, interferindo nesse processo. Então, o clima, o solo, o pH do solo, a CTC do solo, a composição do solo, áreas com mais siltes, elas favorecem, em que concentração esses metais traços, a que profundidade ele está localizado, e qual que é a interferência que esses metais traços eles vão fazer no crescimento das plantas. Então, são fatores que a gente tem que estar sempre atentos, né? Além disso tudo, a gente tem outras coisas que vão influenciar muito, né, Flávia? É a maneira pela qual a planta vai conseguir fazer a fitorremediação, né? Então, a gente tem a absorção desses metais traços, que é a fitoextração desses elementos, que tem a ver com a remoção pelas raízes, o transporte desses metais traços e a sua acumulação na biomassa aérea. Então, é um processo metabólico, né? A planta vai metabolizando e vai fazer absorção nos seus tecidos. Uma outra maneira de fazer a fito é por adsorção. Hoje a gente quer que ela absorva ou até em alguns momentos fazer a fitovolatização, que é um processo mais diferente, ocorre só
para alguns elementos, como o selênio, o mercúrio, né? Porque a adsorção, ela só vai mobilizar aqueles metais nas suas raízes ou na sua rizosfera. Então, é um processo mais físico, né? E a gente pode comparar com um filtro de carvão. Ele retém aquelas partículas e a água sai potável do outro lado. Né? Então, a gente tem que pensar muito com relação a esses meios de fazer a fitorremediação. Perfeito, Valéria. Só para o pessoal aí que está entrando agora se situar, vamos voltar lá no início, da decisão do processo. Né? A gente estava falando aqui de restauração, de reabilitação, de reconversão e de reabilitação. Basicamente, então, quais são as áreas que precisam ser reabilitadas, Valéria? Qualquer área que tenha potencial de contaminação? Sim, Flávia, e elas têm que ser reabilitadas mesmo, né? Porque a gente sabe que tem o potencial elevado. Depois eu vou falar um pouco de um estudo de caso para poder entender melhor, né, esse fator de decisão. Foi uma área que a gente começou a trabalhar como se ela só tivesse degradada, e no início do trabalho a gente viu que ela não era degradada, ela estava contaminada. Então a gente teve que fazer uma reviravolta todo no nosso processo, né? Então, a área que está contaminada, o início do trabalho é a reabilitação. E nem sempre ela chega a uma recuperação, né? É um processo muito longo e a gente tem que evitar a contaminação para não ter que fazer a reabilitação, né? Então, é tentar evitar, e tem meios para isso, né? A gente pode conduzir os nossos trabalhos, tanto na mineração quanto em outros processos, a gente pode minimizar essas ações de contaminação, né? Então, é importante a gente estar mais atento à prevenção do que à ação propriamente dita. E o interessante também é quando a gente pensa o que usar, a gente sabe que as plantas de ciclo curto, elas tendem a não ser boas bioacumuladoras, porque é provado que os metais traços, eles entram direto e chegam até os frutos. E uma espécie bioacumuladora eficaz, ela não pode levar esses metais pesados para o fruto, e ela não pode só absorver, ela não pode segurar só nas raízes, ela tem que fazer a absorção desses metais pesados. Dessa maneira, a gente está conseguindo efetivamente fazer a fitorremediação de uma área contaminada. E é muito difícil prever o caminho que o nosso projeto vai seguir, porque a biorremediação e a biodisponibilidade, ela vai depender muito como que esses metais, a mobilidade dele dentro das plantas, e também como que vai ser a retirada dele do solo. É uma coisa nova, a gente tem pouquíssimos trabalhos que falam de reabilitação de áreas contaminadas por metais pesados. Desse modo, precisa a gente investigar muito, fazer mais pesquisas, evoluir nessa área. Mas uma coisa que é interessante e que serve para os outros R's, né? A gente tem que conhecer muito bem a nossa área. Então, se a gente partir desse princípio de conhecer onde eu vou trabalhar, a gente já dá vários passos que vão direcionar o sucesso do trabalho.